Então, pessoal, na aula passada a gente viu o assunto de anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Os famosos AINES. E na aula de hoje a gente complementa aquele assunto estudando outra classe desses mesmos medicamentos anti-inflamatórios, que agora se chamam os anti-inflamatórios esteroidais, certo? Abreviado sobre essa sigla aí que vocês estão vendo, AIES, tá bom? Então, esses anti-inflamatórios esteroidais, eles são os conhecidos também por corticoides, tá? Existem outras nomenclaturas que podem ser utilizadas em paralelo a corticoide, como, por exemplo, corticosteroide, glicocorticoide, tá? Tudo isso aí se refere a esses anti-inflamatórios esteroidais. Lembrar que eles são chamados de esteroidais, pessoal, porque eles são derivados do colesterol, tá? É, Essa denominação esteroidal significa o núcleo que eles possuem do tipo esteroidal que também está presente no colesterol. Enquanto que os não esteroidais não têm origem, né, esteroidal, consequentemente, eles são classificados como não esteroides. Bom, a gente estudou eles na aula passada, de pirona, paracetamol, AS, ibuprofeno. Na aula de hoje, os corticoides que a gente vai ver da família aí da prednisolona, dexametasona, betametasona, tá bom? Então, primeiramente é importante vocês saberem que o nosso organismo, ele produz glicocorticoides, tá? E são chamados os glicocorticoides naturais. Se eu produzo, tá? Considero eles naturais. Principalmente eles são produzidos na glândula suprarrenal, certo, gente? Então tá aqui, ó, o desenho de um rim e na região superior a glândula suprarrenal, na região cortical, tá? Essa mais superficial aqui, a gente tem a produção de hormônios, tá? Hormônios e entre eles podemos citar os glicocorticoides. Um exemplo de hormônio glicocorticoide produzido pela glândula suprarrenal é o cortisol, certo? O cortisol ele tem a função de suprimir a nossa resposta imunológica, por isso que quando a gente está estressado, libera muito cortisol, a imunidade tende a baixar, dando origem a algumas infecções. E eles regulam também o metabolismo de proteína, de carboidrato, de lipídios, e que a gente vai ver algumas consequências desta participação do cortisol no metabolismo destas biomoléculas no nosso organismo, tá bom? Outro tipo de hormônio que ela produz, além dos corticoides, são chamados os mineralocorticoides, tá? Esses mineralocorticoides, como por exemplo a aldosterona, produzida também na suprarrenal, ele tem a função de gerar um balanço hidroeletrolítico, tá? No nosso organismo. Professor, o que é esse balanço hidroeletrolítico? Você precisa de um equilíbrio das concentrações de água no meio extra e no meio intracelular. Eu nem posso ter muita água dentro de uma célula, nem posso ter pouca. Pouca água vai fazer com que essa célula se desidrate. Muita água vai fazer com que essa célula fique muito túrgida e venha a estourar, tá bom? Então, regulando os níveis de sódio no nosso organismo, a aldosterona, ela trabalha no equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Hidro de água, eletrólitos, eletrolítico de eletrólito, como por exemplo o sódio. Os níveis de sódio têm tudo a ver com os níveis de água no nosso organismo. Se a gente retém sódio, tá? A gente vai reter mais água. Se a gente elimina mais sódio, a gente vai eliminar mais água também. Outros tipos de hormônios produzidos pela glândula suprarrenal são os esteroides sexuais, tá? Testosterona, estrogênio, e são hormônios que aferem características sexuais, certo? No caso da testosterona, vai aferir algumas características secundárias ao homem, como por exemplo o engrossamento da voz, né? A maior quantidade de pelos, um arcabouço esquelético e muscular mais robusto, tá? Enquanto que o estrogênio na mulher é o contrário, né? A voz mais fina, é, uma menor quantidade de pelos, então ela afere ao ser feminino características sexuais secundárias, tá bom?
Então, os glicocorticoides que a gente vai estudar dentro de farmacologia não são os naturais, são os sintéticos, ou seja, são aqueles que não são produzidos pelo nosso corpo, tá? E eles vão atuar justamente mais parecido com o cortisol, tá? Porque o cortisol é do tipo glicocorticoide, que suprime resposta imune, afeta metabolismo de proteína, carboidrato e lipídio. Então, os glicocorticoides sintéticos, eles vão atuar de forma mais semelhante aos glicocorticoides. Entrei. Tá, tranquilo. Eles vão atuar de forma mais semelhante aos glicocorticoides natural do tipo cortisol, tá bom? Então, por exemplo, quais são os efeitos que vão ser gerados por esses glicocorticoides sintéticos? Que no caso a gente pode chamar de corticoides ou anti-inflamatórios esteroidais. Eles são utilizados principalmente para gerar efeito anti-inflamatório, tranquilo, até aí os AINES também geravam esse efeito anti-inflamatório. Mas além disso, eles também geram o efeito imunossupressor, tá? Coisa que os AINES não faziam, gente. O efeito anti-inflamatório, os AINES têm essa possibilidade de gerar, mas o efeito imunossupressor não. O efeito imunossupressor a gente só vai estar visualizando com o uso dos glicocorticoides, tá bom? Então, o que significa imunossuprimir? Diminuir a defesa do nosso organismo, tá? Basicamente é isso. E exemplos de glicocorticoides sintéticos são hidrocortisona, prednisolona, dexametasona, betametasona. E como vocês podem ver, aqui eles falam que são análogos estruturais dos glicocorticoides naturais. Ou seja, o que significa ser análogo estrutural? Significa dizer que tem uma estrutura muito semelhante ao dos naturais, tá? Os sintéticos têm estrutura semelhante. Os corticoides, pessoal, vou colocar até aqui um lápis para vocês visualizarem. Eles têm esse núcleo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Esses 4 anéis de carbono, né, é o que a gente identifica como o núcleo esteroidal, tá bom? Então, todo o glicocorticoide vai ter esse núcleo. Todos, sem exceção, natural ou sintético, todos apresentam esse núcleo esteroidal, tá bom? Aqui. E como é que eles funcionam, professor? Qual o mecanismo de ação? Vai ser igual ao mecanismo de ação dos AINES. A gente estudou semana passada. Então vamos parar para pensar. Ó, os corticoides e os AINES apresentam efeito anti-inflamatório. Beleza, você já sabe. Então, se eles apresentam efeito anti-inflamatório, quer dizer que eles possuem mecanismo semelhante? Pode ser que sim, né? Só que os glicocorticoides, além de apresentarem este efeito anti-inflamatório, eles também apresentam efeito imunossupressor. Logo, este efeito imunossupressor certamente não terá a mesma origem de mecanismo de ação do que os AINES, tá? Porque os AINES não têm efeito imunossupressor. Então, como é que eles atuam, esses glicocorticoides? Eles ativam receptores nucleares, tá, gente? Lembram lá em farmacodinâmica que eu falei, gente? A gente vai estudar dois tipos de receptor mais comuns, que são os metabotrópicos e os ionotrópicos, tá? A maioria dos medicamentos que a gente vai estudar está voltado para esses dois receptores. Então, existem outros receptores também, tá? São os citoplasmáticos, os nucleares, receptores tirosina quinase, mas a gente não vai estudar eles pelo fato de não ter muito medicamento que atue neles. Aí agora a gente está vendo uma classe de medicamento que são os corticoides, que vão atuar em receptores nucleares, tá? Essa é a primeira vez que a gente está vendo o envolvimento de receptor nuclear no efeito de um fármaco. Os glicocorticoides se ligam a esses receptores nucleares que estão no citoplasma e depois que há esse acoplamento fármaco-receptor, este receptor vai ser encaminhado para o núcleo, porque o nome dele é nuclear, tá? Então, depois que ele é ativado, ele vai para o núcleo.
Quando esse receptor chega no núcleo, ele vai regular a expressão gênica, tá? Então, ó, professor, o que significa modular transcrição gênica? A transcrição gênica é uma etapa da síntese proteica, ou seja, o DNA que está no nosso organismo em forma de cromossomo, tá? Ele vai ser transformado em RNA, tá? Ou seja, uma parte do DNA, ou seja, o gene, tá? Uma parte do DNA a gente chama de gene. O gene, ele vai ser transformado em RNA. Esse RNA vai servir de base para a síntese de proteína. Tudo bem? Então, o que é que faz os glicocorticoides no núcleo? O glicocorticoide pode aumentar essa transcrição gênica, aumentando a síntese de proteína, ou ele pode reduzir essa transcrição gênica, reduzindo também a síntese de proteína. Tá? Ele pode atuar das duas formas, ou aumenta ou reduz. De antemão, eu já lhe digo que a maioria dos efeitos dos glicocorticoides já está voltado para redução da transcrição gênica ou também redução da síntese de proteína. A maioria dos efeitos que a gente vai visualizar reduz síntese de proteína. Este efeito a nível de núcleo, os AINES não têm, tá? Os corticoides têm, os AINES não. E você já dá para entender que é com base neste mecanismo de ir no núcleo reduzir síntese de proteína que vai estar situada o fato dele ser imunossupressor, tá bom? Então, bora lá. Como ele reduz essa inflamação e também a imunidade, tá? Então, ó, ele reduz a produção de uma histamina, tá? Que é uma proteína que está envolvida na inflamação. A histamina faz vasodilatação. E você já sabe que vasodilatação é um evento pró-inflamatório, né? Vasodilatação permite diapedese, permite exudação de líquidos. A vasodilatação permite um maior recrutamento das células de defesa para o local da lesão, tá? Então, reduz produção de histamina, os glicocorticoides, reduzindo assim a vasodilatação. Logo, um dos sintomas que a gente visualiza é a redução do edema, porque vai diminuir a exudação, vai diminuir o edema, tá bom? Então, um dos mecanismos pelo qual o glicocorticoide produz efeito anti-inflamatório. As citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, são liberadas pelas células de defesa no momento da inflamação, tá? E elas aumentam esses sintomas que a gente visualiza no processo inflamatório. Elas aumentam a vasodilatação, elas aumentam o recrutamento de células de defesa, elas aumentam a migração dos leucócitos para o tecido inflamado. Então, elas são usadas justamente nessa resposta imune. Se eu reduzo a produção dessas citocinas lá no núcleo, né, o glicocorticoide vai lá no núcleo e reduz a produção dessas citocinas, consequentemente vai reduzir também o processo inflamatório, tá bom? Além disso, essa imagem que vocês estão vendo aqui nesse terceiro item, ela é uma imagem referente à migração de um leucócito do sangue para o tecido, para gerar o quê? Uma resposta imunológica, né? Ou seja, esse neutrófilo ele vai lá se defender do patógeno que está causando uma possível invasão, tá? Então, esse processo é chamado de diapedese, essa migração da célula de defesa do vaso para o tecido, tá? Chamado de diapedese. E dos mecanismos dos corticoides é reduzir esse processo de diapedese, ou seja, reduzir a migração dos neutrófilos para o local que está havendo esta agressão, tá bom? Como é que ele faz isso, professor? Da seguinte maneira, ele reduz a expressão, ou seja, a produção de proteínas do tipo integrinas e selectinas. Vocês podem ver que elas estão aqui, selectinas e integrinas. Essas proteínas, elas ficam expressas na membrana do endotélio do vaso, tá? A célula de defesa, ela quando está passando pelo local da lesão, ela vai interagir com estas integrinas e selectinas e vai parar de circular, ou seja, vai ficar aqui nesse local que está havendo a lesão.
E logo que ela fica paradinha aqui, ela faz o quê? Isso aqui, ó, ela entra. Ela passa pelas células endoteliais e vai para o local da infecção. Agora, gente, se os corticoides reduzem a expressão de integrinas e selectinas, logo eu diminuo a diapedese, diminuindo a migração de leucócitos para o local que está havendo a infecção, eu reduzo dessa maneira também o processo inflamatório. Aí faltou eu falar os anticorpos. Estão vendo essas estruturas aqui, ó, que estão na parte superficial dessas células de defesa em forma de Y? Vê que tem várias, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui são anticorpos, tá? Você pode ver que nessa imagem também elas estão presentes. Aqui, 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 tá? Então, esses anticorpos, pessoal, são proteínas, tá? Que a gente produz para que essas células de defesa liberem essas proteínas e que elas vão atacar diretamente o agente invasor, certo? Causando morte celular deste agente e diminuindo também a possibilidade da proliferação daquele micro-organismo. Aí, o que é que faz esses corticoides, tá? Eles reduzem a expressão também deste anticorpo, tá bom, gente? Então, reduz a produção de anticorpo, que é uma proteína, tá? Então, consequentemente, ele reduz a resposta imunológica, tá? Mais uma vez enfatizando aí o potencial imunossupressor desta classe de medicamentos, ou seja, além de reduzir sintomas da inflamação, ele também reduz a resposta imune, porque se eu não tenho anticorpos, eu não sou capaz de atacar ou reconhecer aquele micro-organismo como uma possível ameaça. E aí ele vai começar a se proliferar. Bom, diminui também a produção de prostaglandinas, igual ao mecanismo dos Zaynes, né? Então, aqui a gente tem aquela cascata de reação da inflamação igual aos Zaynes, né? Fosfolipídios de membrana, mediante lesão tecidual, vai ser transformado em ácido araquidônico por ação da enzima fosfolipase A2. Ácido araquidônico sofre a ação da enzima ciclooxigenase, pode ser COX-1, 2 ou 3, sendo transformado em mediadores da inflamação, como prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. Aqui a gente tem prostaglandinas responsáveis pelo aumento da dor, pelo aumento da febre, por vasodilatação. Prostaciclinas responsáveis por proteção gástrica e vasodilatação, assim como inibição da agregação plaquetária. E os tromboxanos como estimulantes da agregação plaquetária. Tá? Então, isso aqui é da aula passada. O que é que faz os AINES? Os AINES bloqueiam essas ciclooxigenases. O que é que faz os corticoides? Os corticoides bloqueiam, professor, diretamente essas ciclooxigenases? Não, ele não bloqueia. Ele diminui a síntese de ciclooxigenase. Não é isso que ele faz, né? Vai lá no núcleo, aí reduz a transcrição gênica da ciclooxigenase. Com a redução da produção dessa enzima, pessoal, a gente tem uma redução da transformação de ácido araquidônico nesses mediadores da inflamação. Logo, vai diminuir os sintomas da inflamação. Só que, além disso, esses corticoides também inibem, dessa vez é inibir, ele não reduz a produção não, ele inibe diretamente a fosfolipase A2, certo, gente? Então, corticoides reduz a expressão de COX, além de inibir a fosfolipase A2, tá? Então, ele faz a inibição da fosfolipase A2, logo esses fosfolipídios não se transformam em ácido araquidônico, tá? Ele diminui a expressão de COX, logo ácido araquidônico também não se transforma em mediadores da inflamação. Ou seja, pessoal, dá para entender o porquê dos corticoides eles serem tão mais potentes do que os AINES, tá? Além de apresentar este efeito anti-inflamatório,
ele também apresenta este efeito imunossupressor. E se você comparar o efeito anti-inflamatório dos AINES com os glicocorticoides vão apresentar este efeito anti-inflamatório de uma forma muito mais potente, tá bom? Por que, professor, é mais potente? Olha a quantidade de mecanismos que o corticoide faz. Enquanto que o AINES só inibe a ciclooxigenase, eu vou repetir tudo que os glicocorticoides fazem. Reduz produção de histamina, que é pró-inflamatória, tá? Reduz expressão de citocinas pró-inflamatórias, como é o caso de interleucina 1, 6, TNF-alfa, né? Ou seja, reduzindo também sintomas de inflamação. Reduz a expressão de moléculas de adesão, como é a caso da integrina e selectina, diminuindo a diapedese. Reduz a produção de anticorpos, também reduzindo a resposta imunológica. Reduz a produção de ciclooxigenase, reduzindo a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina, tá? E inibe a fosfolipase A2, diminuindo a conversão de fosfolipídio de membrana em ácido araquidônico. Ou seja, são 6 mecanismos que convergem para o surgimento de efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. O fato deles atuarem dessas 6 maneiras diferentes fazem com que os glicocorticoides sejam anti-inflamatórios muito mais potentes do que os AINES. Professor, bom dia. Pode falar. Bom dia, Silvana. Me tira uma dúvida, por favor. Diga, pode ficar à vontade. Por que quando a gente toma corticoide, a gente tem que fazer uma dieta de sal? A gente vai falar sobre isso lá na frente, tá? É um dos efeitos colaterais deste medicamento. E aí, quando a gente vai falando de efeito colateral, eu falo o porquê de haver a necessidade de dieta de sal, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu não vou me esquecer, mas se eu me esquecer, você me lembra. Eu acabo tranquilo, mas eu não vou esquecer. Então, esses fármacos, eles são utilizados, certo? Para qualquer tipo de doença que envolva patógenos invasores. Pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser fungos, certo? Ou seja, foi micro-organismo patogênico, tá? Ele vai desenvolver um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode cronificar e, a depender da intensidade desta inflamação, é que se faz e que se recorre ao uso dos corticoides, tá bom? Estímulos químicos como ácidos e bases, tá? Fortes, que têm a tendência natural de causar corrosão. Então, pode ser utilizado no processo de combate à inflamação e, consequentemente, possibilitando uma capacidade melhor de reparo tecidual, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Estímulos físicos, tá? Como, por exemplo, fogo, eletricidade, choque mecânico, como é o caso de uma pancada, tá? Tudo isso pode dar início a uma reação inflamatória exacerbada que necessita o uso de corticoides. Além de respostas imunes inadequadas, tá? Quando eu falo resposta imune inadequada, pessoal, vocês vão tender a pensar em respostas que sejam muito aumentada, como é o caso da hipersensibilidade, tá? Onde existe uma hipersensibilidade, que nada mais é do que a deflagração de uma resposta imunológica exacerbada. E ele não deveria apresentar essa sensibilidade tão grande a um determinado patógeno, a um determinado componente, tá? Então, os caracterizam a alergia, que a alergia é uma reação de hipersensibilidade. Ele apresenta uma reação imunológica a um determinado componente, mas que também não devia ser de forma tão exacerbada, ou seja, chama-se reação de hipersensibilidade. Além disso, uma resposta imune inadequada é aquela que a gente exerce contra o nosso próprio organismo, ou seja, a doença autoimune. A doença autoimune, eu tenho anticorpos que combatem os meus próprios componentes celulares. Então, o meu anticorpo ele serve para me defender de micro-organismos, de patógenos, invasores patogênicos, e que, na verdade, aqueles anticorpos estão atacando, certo?
meus próprios componentes celulares, receptores, tá? E isso pode desencadear as doenças que a gente chama de autoimunes. Então, doenças autoimunes tenderão a ser tratadas com o uso de glicocorticoides devido ao fato deles apresentarem efeito imunossupressor, tá? Já que você, através da sua imunidade, ataca seu próprio organismo, o uso de um imunossupressor vai diminuir a sua imunidade, diminuindo também, né, a forma com que você reage contra o seu próprio organismo. Então, as reações de hipersensibilidade são reações alérgicas. A gente tem como exemplo a rinite, que é bastante comum. Picada de abelha pode apresentar reações alérgicas em alguns indivíduos. A urticária, que nada mais é do que você apresentar uma reação de hipersensibilidade a um componente que entra em contato com a tua pele e causa essa reação inflamatória exacerbada, tá? Pode ser usado em doenças autoimunes, como eu já mencionei, artrite reumatoide, lúpus, psoríase, tá? Artrite reumatoide e lúpus, uso de medicamentos de forma sistêmica, né, via oral, enquanto na psoríase também pode ser utilizado um glicocorticoide de forma oral, sistemicamente, ou também aplicado de forma local, no local da lesão provocada, tá? Doenças pulmonares, como é o caso da asma, também é comum o uso de glicocorticoides. Agora, é importante ressaltar o seguinte, pessoal. No caso da asma, certo? O uso de glicocorticoides ele entra de forma preventiva, certo? Ou seja, você apresenta hipersensibilidade ao ácaro, à poeira. Aí você vai fazer uma faxina, se expõe ao ácaro e você respira e você deflagra um processo inflamatório na região do brônquio. Ele vai contrair, vai causar dificuldade e insuficiência respiratória. Você que tem hipersensibilidade ao ácaro, você não vai utilizar o tratamento glicocorticoide de forma preventiva, ou seja, diariamente, para que quando você se expor ao ácaro, por exemplo, você não deflagre uma crise asmática. A crise asmática, ela não é tratada com glicocorticoide, tá, gente? Muito importante saber isso. A crise asmática, ela é tratada com broncodilatador, ou seja, uma pessoa deflagrou crise, ela tem que usar broncodilatador, salbutamol, fenoterol, brometo de pratrópio, que são broncodilatadores que vão atuar de forma imediata, tá? Pela via inalatória, eles vão lá, dilatam os brônquios, tudo certo. O glicocorticoide, ele não tem esse intuito de ser usado de forma emergencial, ele é usado como um medicamento de profilaxia para a deflagração da crise. Tudo bem? Então, tá acabando o tempo aqui, certo? Um minuto, eu vou encerrar a aula. Deixa eu só ver que mandaram aqui um chat. Relembre alguns anti-inflamatórios com corticoide. Só lembro de antialérgicos. Anti-inflamatórios com corticoide? Não, assim, tipo, um corticoide que... Qualquer corticoide é anti-inflamatório, entendeu? Se você usar... se você for no médico, por exemplo, e tiver com infecção na garganta, né, você tem o que na sua garganta? Um processo inflamatório e bactéria. Então, ele vai passar o quê? Um antibiótico para matar uma bactéria e um corticoide para diminuir o processo inflamatório. Então, por exemplo, prednisolona, tá? Um exemplo. Prednisolona, você usa prednisolona, reduz os sintomas da inflamação provocada pela bactéria e o antibiótico mata a bactéria, fazendo o papel aí para reduzir os dois efeitos, tá? Tanto o infeccioso quanto o inflamatório. Outra doença que pode ser utilizado, né, os corticoides, são doenças dermatológicas. No caso da dermatite atópica, tá? Dermatite atópica é uma doença autoimune, não tem cura, deflagra bastante no frio devido ao ressecamento da pele e tem o intuito de ser utilizada para reduzir a resposta imunológica, tá? Esses glicocorticoides, e consequentemente reduzindo a manifestação de sintomas como esse aqui, tá? Outra coisa é a dermatite de contato, tá? Dermatite de contato que, como o próprio nome já diz que haja contato com outro tipo de objeto, ou seja, a epiderme ela vai tendendo a apresentar reações de hipersensibilidade mediante o contato de uma região
da pele com outra região da pele, ou a pele com outro tipo de objeto que vai causar essa reação de hipersensibilidade. Como vocês podem ver, ó, ela tem reação de hipersensibilidade do contato de um dedo com o outro dedo. Essa daqui do contato do brinco com o lobo auricular. Essa do contato da alça da sandália com a região epidérmica aqui do pé, que é também uma reação de hipersensibilidade, provavelmente com a meia ou com o sapato que ela estava utilizando. Então, pomadas que contêm glicocorticoide, como é o caso da betametasona, e associada a um AINES, como o caso da salicílico, tem uma eficácia considerável no tratamento destas condições dermatológicas. Tá? Tratamento não, na prevenção de uma possível rejeição, certo? Como vocês bem sabem, um transplante ele é a inserção de um órgão de outro indivíduo em um que esteja com eventual necessidade daquele órgão. Tá? Então, por apresentarem peculiaridades específicas, cada tecido é individual. Então, pode ser que este órgão que está sendo doado sofra rejeição pelo receptor, tá? Aquela pessoa que está recebendo o órgão pode rejeitar. De uma maneira que as células de defesa dele começam a se defender daquele organismo invasor, estranho, tá? Para que não haja possibilidade dessa rejeição, existem testes de compatibilidade prévios que são realizados, mas mesmo assim pode haver esta resposta. Então, para prevenir a possibilidade de uma rejeição, é feito tratamento com glicocorticoide de forma preventiva. Tudo bem? Também pode ser utilizado esses glicocorticoides na doença de Addison. A doença de Addison, ela é uma terapia de reposição de corticoides, tá? Uma vez que alguém riscou a tela. Espera aí, viu, gente? Pronto. Uma vez que a nossa glândula suprarrenal deixa de produzir glicocorticoides naturais, tá? Como, por exemplo, o cortisol, a gente vai ter uma deficiência desses hormônios, tá? Como é que eu faço para repor esses glicocorticoides naturais? Tomo o sintético, tá? Então, a doença de Addison é uma atrofia da glândula, certo? Que, devido a essa atrofia, reduz a produção de cortisol e a gente tem a necessidade de repor esse glicocorticoide natural através de um sintético. Um tipo de glicocorticoide sintético bastante usado para a terapia de reposição é a hidrocortisona, certo? Por quê? Porque a hidrocortisona, pessoal, ele é como posso dizer, precursor do cortisol, tá? Ó, vocês podem ver aqui, a hidrocortisona no nosso fígado é transformado em cortisol, tá? Que é o processo de metabolismo de primeira passagem, que vocês tinham aprendido que o metabolismo de primeira passagem até então, ele inativava os medicamentos, né? E agora vocês verificam que este metabolismo pode ativar alguns medicamentos. Esses medicamentos que são ativados após metabolismo de primeira passagem são chamados de profármacos, tá? Os profármacos, eles sofrem metabolismo para serem transformados num fármaco ativo, tá? Então, profármaco é inativo. Você jamais vai encontrar um profármaco na forma injetável para ser administrado de forma intravenosa, porque vocês sabem que a forma intravenosa sofre pouco metabolismo de primeira passagem, ou melhor, não sofre metabolismo de primeira passagem. Logo, haveria pouca conversão na forma ativa. Então, todo profármaco, ele pode ser apresentado na via oral, tá? Na via tópica, tranquilamente. Porque aí, este medicamento sofre ação do metabolismo de primeira passagem, se transformando na forma ativa. E olha quem é a forma ativa
da hidrocortisona? É o cortisol. Cortisol este que está em déficit devido à doença de Addison, necessitando ser reposto, tá bom? Então, terapia de reposição usada com hidrocortisona. Importante salientar que, uma vez que este cortisol, para ser produzido, ele depende de reações enzimáticas no fígado, indivíduos que tenham doenças hepáticas, eles não convertem bem a hidrocortisona na sua forma ativa. Profármacos não são indicados para pacientes que têm doenças hepáticas, porque o fígado não funciona bem, tá bom? Então, o ideal nesse caso é que ele utilize o cortisol já produzido, tá? Ou seja, a cortisona já pronta para ser administrada e não o profármaco, tá? Falando em profármaco, tem outro glicocorticoide muito conhecido que também é um profármaco, é a prednisona, tá? Comercializado sob o nome de referência Meticorten. O Meticorten é a prednisona, um profármaco, também está inativo. Quando ela passa pelo metabolismo de primeira passagem no fígado, ela se transforma em sua forma ativa, chamada de prednisolona. Prednisolona também pode ser encontrada nesta forma ativa já, como é o caso do Prelone, do Predicin, certo? Ambos são prednisolona e já são administrados na forma ativa. Então, se eu perguntar assim, pessoal, qual o melhor para ser administrado em um paciente hepatopata? A prednisolona ou a prednisona? Facilmente vocês sabem que é a prednisolona, pois já é o fármaco ativo. A prednisona é um profármaco, precisa sofrer metabolismo de primeira passagem para ser transformado em sua forma ativa. E olha como a estrutura entre eles é parecida, gente. Ele tem esses 4 anéis carbônicos, né, que é o núcleo esteroidal, e a estrutura é idêntica, modificando apenas essa região aqui, ó, que na prednisona é um oxigênio e na prednisolona é um OH, tá? Um oxigênio com hidrogênio. Ou seja, a gente tem aqui uma diferença mínima que faz o fármaco deixar de ser inativo e passa a ser ativo. Este medicamento, prednisolona, ele não tem o intuito de ser utilizado como terapia de reposição, tá, gente? Por quê? Porque ele não tem a mesma potência do cortisol. A hidrocortisona se transforma em cortisol, então beleza, ela mesma já se transforma naquele hormônio glicocorticoide natural que está faltando para a gente. Mas, se eu utilizo prednisona e prednisolona, ambos apresentam potência de 4 a 5 vezes maior do que a do cortisol, ou seja, não serve como terapia de reposição, tá? Metilprednisolona também é um derivado, ele tem a estrutura muito semelhante, comercializado aqui sobre o medicamento Alergolon, e é muito potente, 6 vezes mais potente que o cortisol, tá? A diferença entre eles aqui vai ser justamente nessa região aqui, ó. Tá vendo? Essa região semelhante a essa, na prednisona e na prednisolona. Mas aqui, ó, na metilprednisolona a gente tem um CH3 aqui, ó. Tá vendo? Nessa região aqui, ó, do anel. Aqui tá vazio, aqui tá vazio, aqui tem um CH3. Esse CH3 vai ser o metil do nome metilprednisolona, tá bom? Betametasona e dexametasona. E ambos são glicocorticoides de longa duração, tá? Então, ó, você pode ver, uma caixinha de Decadron, que é o dexametasona, 4 miligramas com 10 comprimidos, ele faz um tratamento de 10 dias. Um comprimido de Dexa ao dia, tá? Por que um ao dia, professor? Porque eles têm um efeito que é duradouro, tá? Ou seja, ele tem uma ação mais prolongada. E a ampola de Decadron, por exemplo, certo? De dexametasona, é uma ampola que te traz um tratamento, a depender da patologia, de até 14 dias. Toma a ampola intramuscular, passa 14 dias sem necessitar se expor novamente a uma nova dose de glicocorticoide, tá?
Então, a gente tem também esses dois medicamentos na forma de pomada, logicamente, numa concentração muito menor, tá? Como eu falei para vocês, existem condições patológicas que afetam a pele, como o caso da dermatite atópica, psoríase, dermatite de contato, e que vão responder legal aos corticoides de longa duração na forma tópica, né? Como é o caso da betametasona. A betametasona é uma que se encontra com bastante frequência nessas pomadas dermatológicas, tá bom? Agora, olha que notícia, que informação importante. A Dexa e a betametasona, eles são glicocorticoides que apresentam até 18 vezes mais potentes do que o cortisol, tá? Então, aquele potencial imunossupressor que o cortisol faz no nosso organismo, a forma com que ele afeta o metabolismo dos lipídios, dos carboidratos e das proteínas, com o uso de betametasona e de dexametasona, é 18 vezes maior, de forma alguma podendo ser utilizado na terapia de reposição. Tá? Então, ó, tanto a prednisona, como a prednisolona, como a metilprednisolona, betametasona, dexametasona, vão ser usados em casos de infecções por patógenos, vírus, bactérias, fungos. Vão ser usados em casos de doença autoimune, tranquilamente, lúpus, psoríase, miastenia grave, artrite reumatoide. Pode ser utilizado em casos de prevenção de rejeição em transplante. Podem ser utilizados também em casos de queimadura, tá? Em casos de choque elétrico, em casos de pancada, podem ser utilizados para reduzir o processo inflamatório, tá, gente? Então, é importante vocês saberem que eles só não vão ser utilizados na terapia de reposição. Esta é uma propriedade que quem faz de uma forma mais específica é a hidrocortisona, por ser precursor do cortisol, tá bom? A triacinolona, um corticoide presente nessa pomada, um Silon ora base, tá? O Oncilon, pessoal, é uma pomadinha bem queridinha dos dentistas. Por quê? Um indivíduo que chega no dentista com a afta, por exemplo, uma afta ou também chamada de estomatite aftosa, é um processo que ocorre na região da mucosa oral causada por alguma lesão. Pode ser uma bactéria, pode ser um ferimento causado por um contato mecânico. Então, essa estomatite é um processo inflamatório, precisa ser levado ao reparo tecidual, mas provoca muita dor, provoca irritação por causa justamente desse processo dolorido. E o uso de um corticoide pode acelerar a cicatrização e reduzir a sensação dolorosa, tá? Carol perguntou, ação elevada dos corticoides é o que engorda e dificulta o emagrecimento, no caso 18 vezes mais. A gente vai falar dos efeitos colaterais e o porquê deles acontecerem, tá bom? Então, a triacinolona, ela é um corticoide, tá, gente? Na forma de pasta. E que essa pasta, ela afere uma composição de maior quantidade sólida, tá? E por isso que dificulta o processo de remoção desta pomada no local da infecção, justamente porque não pode ser utilizado creme, não pode ser utilizado pomada. Isso aí facilmente sairia com a saliva. Como é uma região muito úmida, a forma farmacêutica mais indicada é a pasta, tá bom? E aí, a budesonida, que também é muito conhecida pelos aqueles portadores de rinite alérgica, porque esse é um corticoide que é administrado exatamente no local da lesão, ou seja, é um spray de administração nasal, tá, gente? Ou seja, ação nasal. Esse spray, ele vai ser borrifado na região dos seus paranasais no intuito de reduzir o processo inflamatório, assim como reduzir a resposta imune, uma vez que é uma reação alérgica de hipersensibilidade, reduz também a resposta imunológica
aos agentes que estão provocando esta alergia, tá? E aí, pode ser utilizado corticoide de forma sistêmica, professor, para rinite alérgica? Pode, mas geralmente, além de um corticoide sistêmico, tende-se a prescrever um de ação local. Outro conhecido também, além da budesonide, de forma spray nasal, temos também o spray nasal Nasonex, tá? Nasonex é um corticoide também e que vai ter o mesmo princípio de efeito da budesonide, tá bom? E agora vamos falar sobre esses efeitos colaterais que vocês tanto perguntaram e que, de fato, é algo que a gente, quando fala de corticoide, a primeira coisa que nos remete são os seus efeitos colaterais, tá? Porque aí eu falei para vocês o seguinte, lá nos AINES, quando a gente está estudando AINES, falei de dois importantes efeitos colaterais que os AINES são capazes de gerar, né? Que é a formação de úlcera péptica, por causa da redução da produção de prostaglandinas protetoras do estômago, como é o caso das prostaciclinas. Prostaciclinas protegem o nosso estômago através da produção de muco, né? Se eu reduzo a produção das prostaglandinas, eu reduzo o muco, dessa maneira eu exponho a minha mucosa estomacal aos ácidos, tá? Além disso, vai haver um aumento da produção desses ácidos, né? Vai haver um aumento na secreção de HCl, esse HCl vai causar uma maior lesão ainda na camada da nossa mucosa, promovendo gastrite, úlcera, né? E falei sobre outro efeito colateral dos AINES também, que era formação de trombo, né? Então, principalmente aqueles que bloqueiam apenas a COX-2, os inibidores de COX-2, eles reduzem a produção de prostaciclinas no endotélio do vaso, que estariam inibindo a agregação plaquetária. Dessa forma, a gente vai ter uma superprodução de tromboxanos e COX-1 pelas plaquetas constitutiva e consequente agregação plaquetária exacerbada pode formar trombo, pode causar isquemia, AVC e tantas outras consequências que este trombo pode provocar pelo fato de estarem sendo formados. Então, é um efeito colateral dos AINES, que é as úlceras, a gastrite, né? Ou seja, essa questão mais da desproteção gástrica, e um provocado pelos COX, inibidores de COX-2, que são os COX-IBs, que é a formação de trombos e possibilidade de formação de trombos. Só isso, tá? Quando a gente fala no caso de corticoides, é uma gama de efeitos adversos, tá, gente? São tantos efeitos adversos que fica até difícil de contabilizar. Então, vamos falar sobre esse primeiro, que ela acontece devido à exposição de doses elevadas ou de longa duração de um corticoide, tá? Que é a atrofia da glândula suprarrenal. Você está tomando um corticoide de longo prazo e seu organismo tende a reduzir a produção dos glicocorticoides natural. Isso aí, gente, é uma consequência. Se você está utilizando o glicocorticoide sintético, seu organismo entende que não precisa mais produzir nenhum. E aí vai havendo uma atrofia. Essa lâmina histológica que eu coloquei para vocês é um corte da medula e do córtex da glândula suprarrenal, certo? Então, aqui está a glândula suprarrenal, aqui está a cápsula dela, aqui está a região do córtex, essa mais superficial, tá? Toda essa região aqui superficial é o córtex, e aqui no meio, mais invasivo aqui, é a medula. A região que produz as glândulas, as células glandulares que produzem esses hormônios, elas estão mais na superfície, ou seja, no córtex. Vocês podem ver que essa região do córtex está bem íntegra, né? Está bem rosa, isso quer dizer que tem muitas células que foram coradas nessa região. Agora, olha para essa região daqui, ó. Essa região que eu estou passando o laser aqui é uma região que está mais esbranquiçada, ou seja, reduziu a quantidade de células dessa região. Logo, eu posso te afirmar que, se reduziu a quantidade de células glandulares nessa região que as setas estão apontando, houve também a redução da produção dos hormônios. E aí eu não posso fazer uma retirada abrupta,
um indivíduo que tem uma doença autoimune, artrite reumatoide, e ele está fazendo uso de corticoide há 1 ano. Então, quer dizer que após esses 12 meses, ele vai suspender o tratamento de forma assim, abrupta, ou seja, deu 1 ano, suspende, já estou legal. Não pode ser assim. Se ele pretende encerrar o tratamento com 1 ano, o médico vai fazer uma posologia de desmame, ou seja, quando estiver se aproximando do 10º mês, ele começa a reduzir a dose. Então, utiliza o 10º mês com a dose pela metade, o 11º mês com a dose de 1/4, o 12º mês dia sim, dia não, para no 12º, o último, ou melhor, completando o ano, aí sim ele suspende. Isso se chama retirada gradual, também chamado de desmame, para que quando seja suspenso o tratamento, o nosso corpo ele tenha a capacidade de ter voltado a produzir esses glicocorticoides naturais. Agora, se eu desacostumo a minha glândula a produzir esses glicocorticoides naturais e suspendo abruptamente, eu vou ter sintomas da ausência desses glicocorticoides, que é chamado de doença de Addison, tendo que fazer agora, no caso, a terapia de reposição. Tá? Então, isso aí é um efeito colateral, a atrofia da glândula da suprarrenal. Aí ele pode apresentar ações sobre a imunidade, né? Porque vocês podem ter se perguntado em algum momento, professor, eu estou com infecção bacteriana, eu vou reduzir minha imunidade? Qual é a lógica disso? Reduz, pessoal, porque eu não preciso mais estar ativando a resposta imunológica de forma exacerbada. É importante que vocês lembrem que a redução da imunidade provocada pelos corticoides, ela só vai ser visada em respostas imunológicas que estão excessivas, exacerbadas, tá? Agora, imagina um indivíduo que, utilizando um glicocorticoide de forma indiscriminada, ele acaba reduzindo a sua imunidade para níveis abaixo do ideal. Então, ele pode se tornar suscetível a infecções. Pega, por exemplo, uma pessoa que tem doença autoimune. Uma pessoa que tem doença autoimune, ela tem imunidade normal. O problema dela é que as imunoglobulinas, os anticorpos dela, atacam o próprio organismo. Então, qual é o tratamento? Imunossuprimir. Então, um paciente que está imunossuprimido, ele está mais disposto a desenvolver infecções. Imagina uma pessoa dessa nos dias de hoje, né? Ou seja, de coronavírus, onde a gente precisa estar com a nossa imunidade em dia, e o indivíduo que tem uma doença autoimune, ele vai se expor mais facilmente à proliferação do vírus no seu organismo, uma vez que seus mecanismos de defesa estão fragilizados mediante o uso dos glicocorticoides, e que isso é necessário para ele, porque se ele não fragilizar esta imunidade dele, ele vai ter o agravamento dos sintomas da doença autoimune. Então, é uma faca de dois gumes, mas não tem cura. É um tratamento onde apresenta um risco e um benefício. O risco de estar suscetível a novas infecções e o benefício de você não desenvolver os sintomas da doença autoimune. Tá? Então, eu falei lá que o cortisol, que é lá no início, o cortisol é um hormônio glicocorticoide natural que a gente produz e que ele participa do metabolismo tanto da glicose, de carboidratos, como dos lipídios, como das proteínas. Então, falando do metabolismo dos carboidratos, o cortisol vai lá, regula os níveis de glicose normalmente, tá? Ou seja, reduz a captação pelas células, mas em níveis homeostáticos, de uma forma que a gente não venha a consumir tanta glicose e possa armazenar outras de uma maneira fisiológica, apenas para que isso não se torne patológico. Como os glicocorticoides sintéticos apresentam potência muito maiores do que o cortisol, esta redução na captação da glicose vai ser muito maior. Ou seja, não vai ser em níveis fisiológicos, vai ser em níveis patológicos. Eles apresentam potência de 4, 5, 6,
18 vezes maior do que o cortisol. Então, por exemplo, uma dexametasona vai reduzir a captação de glicose até em 18 vezes. Então, aumentando indiscriminadamente os níveis de glicose no sangue. Esse aumento dos níveis de glicose no sangue, essa hiperglicemia, ela pode gerar diabetes, tá? Imagina uma pessoa que usa isso de forma constante. Então, ela constantemente, com os níveis de glicose no sangue aumentados, ela pode desenvolver um tipo de diabetes chamado diabetes do tipo 2, que é o provocado pela resistência à insulina, né? Aquela glicose que está em excesso, a insulina não consegue mais levar ela para o sangue porque tem muita quantidade lá, tá bom? Ações sobre o metabolismo de lipídios, tá? Então, como eu falei, o cortisol, ele fisiologicamente atua sobre os lipídios, sobre o metabolismo dos carboidratos, como a gente já viu, dos lipídios e da proteína. Então, com relação aos lipídios, olha o que é que ele faz, gente. Ele redistribui a gordura corporal para a região abdominal, entendeu? Ou seja, ele é o terror dos fisiculturistas, e de todo mundo que se importa com a sua aparência, né? Porque ninguém quer transportar a sua gordura de outros locais para a região abdominal. Tipo, principalmente do membro inferior e do membro superior, vai haver o deslocamento, certo? A redistribuição dessa gordura dos membros inferiores e superiores para a região abdominal. Então, isso aí, ele atua no metabolismo do lipídio dessa maneira, redistribuindo. Ele não aumenta a quantidade de gordura, ele não diminui, ele só redistribui, certo? Outro efeito é no metabolismo das proteínas, certo? Uma vez que ele aumenta a quebra de proteína, ele diminui a síntese. Então, a gente já viu que ele, de fato, reduz a síntese de proteína lá no núcleo, né? Quando o glicocorticoide ativa o receptor nuclear, vai lá no núcleo, reduzindo a produção de proteínas. Uma dessas proteínas que ele reduz a produção é a proteína mioglobina, que faz parte da composição muscular, certo? E aí eu tenho a tendência em atrofiar o músculo, ou seja, uso prolongado de corticoide, ele sai de um tônus muscular normal para um estado de sarcopenia. Sarcopenia significa pouco músculo, tá? Logo, a gente considera uma possível atrofia muscular ou até mesmo uma fraqueza, tá? Ou seja, uma indisposição mediante incapacidade de executar alguns movimentos que dependem da musculatura esquelética, tá? Então, isso aqui é um efeito de longo prazo, não vai acontecer do dia para a noite. Eu estou fraco da musculatura, por degradação das proteínas, eu usei o glicocorticoide ontem. Não, não é assim. É um indivíduo que naturalmente está tomando glicocorticoide cronicamente e tem a tendência de desenvolver sarcopenia, tá bom? Com relação ao metabolismo do cálcio, tá, gente? O que acontece? Os glicocorticoides, eles reduzem a absorção do cálcio no nosso intestino. Não sei se vocês sabem, mas o cálcio que a gente ingere da alimentação, ele é absorvido no intestino com auxílio da vitamina D, tá? Então, a vitamina D faz o papel de regular essa absorção do cálcio a nível do intestino. Então, é importante que a gente tenha níveis de vitamina D adequado, com o consumo desse sal mineral também em nível adequado. Se você faz ingestão de cálcio em grandes quantidades, mas não tem uma boa produção de vitamina D, você vai ter deficiência de cálcio, porque esse cálcio vai ser eliminado. Se você tem uma boa quantidade de vitamina D, mas não faz consumo de cálcio, você vai ter deficiência de cálcio, carência pelo baixo consumo de cálcio, tá? É importante que se consuma cálcio ao mesmo tempo em que produza vitamina D. Como é que você produz vitamina D? Se expondo aos raios solares, tá? O famoso banho de sol. E os glicocorticoides afetam essa absorção do cálcio, fazendo com que eles aumentem a eliminação de cálcio, tá? A gente coloca mais cálcio para fora pelos rins e, consequentemente, reduz a absorção.
Isso na infância pode prejudicar o desenvolvimento ósseo, tá, gente? Isso aí nas crianças vai ser visualizado como um caso de raquitismo, que é a flexibilização dos ossos durante seu crescimento, eles fazem uma curvatura, mas como o glicocorticoide é mais comum ser utilizado em adultos, é comum então visualizar a redução da produção de matriz óssea. Então, o osso ele já se desenvolveu, ele já cresceu, ele não tem mais para onde ir, então a gente precisa de cálcio apenas para enrijecer esse osso, ou seja, para fortalecer a sua matriz óssea. Essa matriz óssea é composta principalmente de cálcio e de fósforo, sendo o cálcio um dos principais elementos que compõem o osso. Na ausência de cálcio, deficiência desse cálcio, mediante o uso de glicocorticoides, essa matriz óssea ela vai se enfraquecer. Pode ver que começa a formar esses poros. O nome dessa doença que a matriz óssea está fragilizada é osteoporose. Então, no longo prazo, um glicocorticoide pode se desenvolver osteoporose, que tem como consequência a maior possibilidade de causar fraturas, assim como a sensação dolorosa em ambientes de variação de temperatura, principalmente para fria, né? Temperaturas frias, você com o osso menos mineralizado expõe aos nociceptores que estão presentes nesses locais e, consequentemente, causam uma maior sensação dolorosa. Quem tem osteoporose tem uma sensibilidade maior à dor na região osteoarticular. Além disso, possibilidade de fratura, acho que é o principal risco desta condição, né, da osteoporose, que pode ser desenvolvida no tratamento de longo prazo do glicocorticoide. Tá? Outra interferência no metabolismo é do sódio, tá? E da água. Lembra quando eu falei lá no início que existem mineralocorticoides, como é o caso da aldosterona, que eles regulam a atividade hidroeletrolítica? Pronto. Os glicocorticoides apresentam efeito colateral atuar como os mineralocorticoides, ou seja, a atuação mineralocorticoide desses glicocorticoides sintéticos, eles encaixam-se como um efeito colateral e acabam retendo mais sódio, tá? Ou seja, a aldosterona, que é natural, que a gente produz esse mineralocorticoide, ela retém sódio, pessoal, para que a gente possa regular nossa pressão arterial para cima. Supondo que tu tens uma baixa na pressão arterial, a gente aumenta a liberação dessa aldosterona para que ela retenha sódio no nosso organismo e a gente consiga poupar água, economizando essa água, diminuindo a excreção renal de água. Eu poupando essa água, acumulando sódio, eu poupo água, eu retenho mais líquido e, consequentemente, eu aumento a minha pressão arterial, regulando em níveis homeostáticos. É isso que a aldosterona faz. O que é que os glicocorticoides sintéticos fazem? Efeito semelhante aos mineralocorticoides, só que quantas vezes eles são mais potentes? 4, 5, 6, 18. Ou seja, eles vão reter esse sódio 4, 5, 6 até 18 vezes mais do que nossos mineralocorticoides naturais, tá? Então, isso quer dizer que se eu retenho muito sódio, eu retenho muito líquido, podendo sair desse estado de normalidade para esse estado mais edemaciado. Então, o ganho de peso mediante o uso de glicocorticoide é pelo fato tanto de você reduzir a captação de glicose, como a gente viu, podendo causar diabetes, né? Esse aumento da glicose no nosso sangue pode induzir formação de gordura, assim como a retenção de líquidos, que a gente vai eliminar menos líquido, retendo mais, eu também aumento o peso, formando este estado de retenção e, consequentemente, havendo a necessidade de uma drenagem linfática, tá bom? Então, é por isso que os glicocorticoides aumentam o peso, pelo fato de reter uma grande quantidade de sódio. Sódio atrai água, consequentemente, retenção de sódio é sinônimo de retenção de líquido. E puxando desse princípio, pessoal, da retenção de sódio, com o aumento da quantidade de sódio no meu vaso sanguíneo, eu vou atrair líquido para o vaso sanguíneo também.
esse aumento de líquido no vaso causa distúrbios cardiovasculares, ou seja, aumenta a pressão arterial por aumento da resistência vascular periférica. Tá? Aumento de sódio no sangue, aumento de água. Com a hipervolemia sanguínea, eu tenho uma hipertensão arterial também. E por último, este efeito colateral relacionado ao estômago, que se assemelha e parte do mesmo princípio dos AINES, tá? Que nada mais é do que o aumento da liberação de ácido clorídrico, uma vez que existe o bloqueio das prostaciclinas. Lembra que prostaciclina reduz a liberação de ácido clorídrico e pepsina, com o bloqueio das prostaglandinas, bloqueando COX, diminuindo a expressão de COX, bloqueando fosfolipase A2, eu diminuo a produção de prostaciclinas que protegem o estômago. Então, vai haver a redução do muco? Vai haver também, com o uso de glicorticoides. Vai haver o aumento de ácido clorídrico? Também. Então, este efeito colateral, que era inerente apenas aos AINES, vai estar aqui também, tá? Por exemplo, porque eles também fazem a mesma coisa que os AINES, que é reduzir a produção de COX e bloquear a fosfolipase A2, interferindo na produção de prostaciclinas. A deficiência de prostaciclinas reduz formação de muco e aumenta a produção de ácido clorídrico. Logo, o ácido clorídrico causa lesões na mucosa das células parietais. Isso caracteriza uma gastrite, erosões na camada da mucosa, que podem evoluir para uma úlcera e até sangramentos, hemorragias na mucosa gástrica. Tá bom, gente? Então, essa aí foi a nossa aula de anti-inflamatórios esteroidais.